noite, que a paz seja convosco. Nós estamos começando aqui diretamente da Igreja do Evangelho Quadrangular, mais um culto, onde nós vamos estar aqui trazendo para você aqui um recado de Deus, com certeza que vai abençoar a sua vida. Olha, eu peço você agora, que está ouvindo esta mensagem através do YouTube, que você venha se desligar de tudo que você ouviu de ruim hoje. Eu tenho certeza que você foi muito bombardeado, muito bombardeada com notícias até verdadeiras, mas principalmente notícias falsas. Eu quero que você se ligue agora na palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele me trouxe aqui para poder trazer um recado, uma palavra de paz, uma palavra de graça para você. Para muitas pessoas isso aqui vai ser o Fabrício falando, não vai resolver nada. Para outras vai ser só mais uma mensagem, também não vai resolver nada. Mas o terceiro grupo de pessoas são pessoas que estão com sede da palavra de Deus, que necessitam ouvir uma boa palavra, estão querendo realmente uma edificação no seu coração. Para você, é para você que o Espírito Santo vai transmitir esta palavra hoje em nome de Jesus. E eu já quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Eu vou estudar com você aqui 2 versículos. O Espírito Santo iluminou meu coração com esta palavra que eu sempre li. Desde quando eu converti, eu li essa palavra aqui, Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Mas agora eu comecei a entender alguma coisa aqui diferente. E irmãos, essa é a glória da palavra de Deus. Você lê o versículo 1000 vezes e você, em determinado momento, você consegue enxergar coisas que você não enxergava. E aquilo que você começa a enxergar na palavra é um compromisso que Deus fez com você. Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 53, no versículo 4 e 5, irmãos, diz assim, ó: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, feridas, nós já fomos sarados. Irmão, esse texto é glorioso. Eu consigo ver 2 coisas importantes que nós vamos desenvolver nesta mensagem. Uma coisa muito importante é você perceber como que o Senhor Deus enxerga Jesus nesse texto. Mas para poder desenvolver esta mensagem, o Espírito Santo me mostrou como que o Senhor Deus enxerga eu e você. Eu quero dizer para você que Deus não olha diretamente para você, meu irmão. Você que nasceu de novo, você que um dia teve teve uma experiência com Deus no novo nascimento, você deu a sua vida para Jesus. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele passa pelo filtro de Isaías 53:4. E é por isso que você não é destruído. E é por isso que Deus derrama as bênçãos dele sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Agora eu quero falar uma palavra que a pessoa que estuda direito, ela escuta muito essa palavra lá no curso. Vai formar para advogado, esta pessoa escuta essa palavra. Direito que não é reivindicado é direito que não é adquirido. Isso vale aqui para o mundo espiritual, meu irmão. Nós temos um monte de direitos aqui na palavra de Deus. Coisa que Jesus, através de Isaías 53, 4 e 5, conquistou para mim, conquistou para você. Mas se você não reivindicar os direitos que você tem espiritualmente também, você não vai adquirir nada do que Jesus conquistou para você. Agora você entende. Porque muitas vezes acontecem coisas com você e você sabe que aquilo não era para estar acontecendo com você. É porque você não reivindica o direito que você tem da palavra. Ou quando reivindica, você faz de uma maneira assim, frouxa, uma maneira simples. Reivindica o seu direito na palavra, como você reivindica quando vem uma conta na sua casa, quando o banco cobra você coisa que você não gastou. É com aquela intensidade que você tem que reivindicar. Mas não é reivindicar de Deus, exigir de Deus, é mandar o diabo tirar a mão do que é seu, porque você tem algo por direito, você está reivindicando. Eu me lembro aproximadamente 1 mês atrás, uma experiência que eu tive e presenciei aqui na sede, e ficou marcado no meu coração. Nós estamos vivendo num momento que o mundo está alarmado, mas eu não estou aqui para poder alarmar você não. Eu quero que você tenha uma palavra de graça, uma palavra de fé, que Deus venha
construir essa palavra no seu coração. Eu me lembro que o irmão, estava aqui, 4 irmãos, e de repente chegou um irmão aqui chorando, e nós perguntamos a ele: o que aconteceu, irmão? Ele falou assim, a respeito de um parente dele, que estava trabalhando em uma casa, e ficou o dia todo trabalhando naquela casa. No final do dia, a esposa do dono da casa pagou ele o serviço que ele fez, e falou com ele que o marido dela estava em casa, embora ele não tinha visto o marido dela, mas ele estava em quarentena, porque ele estava infectado com coronavírus. E o parente dele chegou aqui apavorado, porque 15 dias depois, aquele rapaz foi socorrido pelo SAMU, a ponto de ter que usar o respirador, e foi para o hospital. Quando ele chegou aqui chorando, 4 irmãos, inclusive eu, demos a mão aqui na igreja e reivindicamos, irmãos, Isaías 53:4 na vida daquele irmão. Oramos, repreendemos o diabo, mandamos o diabo tirar a mão daquele rapaz. Resultado: hoje aquele irmão já está trabalhando, não teve contaminação, e se teve, Deus livrou ele. Meu irmão, esse livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, é para você. Quem sabe você já está com sintomas, tem sentido dor, não só do vírus que está aí na atualidade, mas outras dores que estão na sua vida. Saiba de uma coisa: direito que não é reivindicado é direito que não é adquirido. Para você ter aquilo que você tem por direito, você tem que reivindicar. O que importa na Bíblia Sagrada, o que importa na vida, irmãos, é como Deus enxerga, vê, eu e você. E muitas vezes nós ficamos preocupados em querer enxergar, querer ver alguma coisa, mas nós não precisamos nos preocupar. O que importa é como Deus nos vê. Você pode observar que no livro de Êxodo, capítulo 12, no versículo 13, Deus mandou o povo de Israel passar o sangue nos umbrais da porta e comer da carne assada. Aquilo ali era a santa ceia, o pão e o vinho. E Deus disse: quando eu passar e eu ver o sangue, o anjo da morte vai passar por cima e não vai entrar nessa casa. Meu irmão, é Deus que tem que ver. Eu não sei se eu tenho o sangue de Jesus na minha vida, eu não vejo. Você não tem que ver, é Deus que vê. Você tem o sangue de Jesus na sua vida. Então nós vamos meditar aqui e ver a importância do ponto de vista de Deus, como que Deus enxerga a minha vida depois que eu aceitei Jesus como Salvador, e a sua vida também. Eu quero começar aqui já trabalhando com você. E antes eu queria fazer uma pergunta para você, que eu tenho certeza que você tem uma dúvida no seu coração. Tem esta dúvida: por que muitos cristãos que têm a promessa de Deus, de cura, de libertação, temos a promessa de Deus de provisão, vamos falar aqui de cura, e estão ficando doentes, e mais, estão morrendo? Por que isso acontece? Você quer saber? Abra sua Bíblia então no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 7. Livro de Tiago, capítulo 4, depois de Hebreus. É capítulo 5, versículo 6, irmãos. Errei aqui. Por que muitos cristãos estão morrendo com enfermidade, indo antes da hora? Olha o que diz aqui a palavra de Deus no livro do Tiago, capítulo 5, versículo 6. Uma coisinha que o diabo faz antes dele conseguir matar um cristão. E se você conseguir tirar essa coisinha, você vai viver a plenitude da vida, tanto espiritual como física, que Deus proporcionou para você, baseado no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Aqui diz assim, a primeira coisa que o diabo faz, ele não sai matando o cristão, a reveria, porque ele não pode, ele não tem essa autorização. Mas se ele conseguir fazer isso aqui, condenaste e matastes o justo. O que o diabo faz? Aliás, quem que mata, rouba e destrói? O diabo. João 10,10 fala isso. Ele condena primeiro para depois matar. Se o diabo conseguir condenar você, porque hoje você teve um pensamento que não deveria pensar,
Porque você hoje sentiu alguma coisa na sua carne que você sabe que é errado, e você deu corda para aquilo ali, agora o diabo vem e fala com você, você nem salvo é. Você não tem nem salvação, porque se você fosse salvo, você não ia sentir isso. Se você fosse salvo, você não ia pensar aquilo, meu irmão, isso é condenação. Isso não é da parte de Deus, você não vê hora nenhuma nesse texto citando aqui o nome de Deus. Quem condena você é o diabo, quem mata, rouba e destrói é o diabo. A Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, acabou, irmão, ponto final. Então se o diabo conseguiu condenar você, sabe o que ele está fazendo? Minando a sua fé. Aí você não consegue resistir uma dor de cabeça. Aí você não consegue resistir nenhum mal na sua vida. Resultado, ele vai conseguir matar você. Agora, por que o diabo consegue matar o cristão? Nós não temos autoridade no nome de Jesus, irmãos? Temos. Olha o que diz a palavra de Deus, o versículo continua dizendo: condenastes e mataste o justo. E ele, o justo, o salvo, aquele que aceitou Jesus, olha, não vos resistiu. O que é resistir, irmão? É reivindicar. Eu não aceito essa dor em nome de Jesus, eu estou curado. Mesmo que você esteja com a sua consciência pesada, o diabo está te bombardeando, você tem que crer na fé, na palavra. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu sou nova criatura, eu nasci de novo, eu não ando pelo que eu vejo, eu não ando pelo que eu sinto, eu não ando pelo que me falam, eu ando pela fé, eu sou salvo, demônio, tu tem que sair, eu te resisto. Ele vai insistir com a dor, ele vai falar que você vai morrer, você vai ficar firme na palavra, mas não é isso que acontece. As pessoas ficam dando tanto ouvido para o diabo, condenando. Quando vem o mal, como está acontecendo aí, os cristãos não têm força para orar. Irmão, você é nova criatura. O seu corpo físico não é. A sua mente não é, mas o seu espírito é. E através do seu espírito você controla a sua mente e você controla o seu corpo. Voltando aqui, irmãos, para o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Irmãos, quando eu li esse texto aqui, o que me chamou a atenção? Muita coisa que me chamou a atenção. Mas eu quero que você veja a primeira parte do versículo que diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Essa palavra verdadeiramente, irmãos, não está aqui à toa. Essa palavra significa literalmente, realmente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quer dizer, se você agora está com câncer, naquele dia que Jesus foi pendurado na cruz, Ele sentiu o seu câncer no corpo dele. Teve um câncer naquele momento. Se o seu problema for no coração, Jesus na cruz do Calvário, Ele sentiu o seu problema de coração. Enquanto Ele estava ali agonizando, Ele estava sentindo. Ele sabe o que sentiu um problema de coração? Na cruz. Se você tem um problema nos seus rins, pedra na vesícula, problema no estômago, se você tem qualquer outro tipo de problema, você tem que saber de uma coisa: verdadeiramente, quer dizer, qualquer doença que já existiu, que existe e que vai existir, Jesus já levou. Verdadeiramente quer dizer, todas as doenças Jesus já levou na cruz do Calvário, inclusive esse vírus que está assolando todo mundo. E tem mais. Verdadeiramente Ele tomou sobre si. Eu quero destacar para você aqui, que enquanto eu lia, o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: 3 vezes, eu vou ler para você, vou alterar minha voz para você identificar. 3 vezes você encontra uma referência feita a Jesus com letra minúscula. Vamos ler? Vamos ver então. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Irmãos, eu fiquei pensando, meu Deus, essa referência está fazendo referência a Jesus. Por que está com letra minúscula? Aí o Espírito Santo falou no meu coração: é o modo como eu vejo o meu filho nessas condições de Isaías 53:4. Ele não está aqui como Deus, Ele está aqui como homem. Meu irmão, Jesus foi na cruz como homem, por isso que Deus está dizendo aqui, que se referiu a Ele em letra minúscula.
Isso concorda com Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que diz assim, ó, a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó: mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aniquilou-se a si mesmo. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando o Senhor Jesus aniquilou-se? Quando ele se tornou homem. Quando ele se tornou ser humano. Irmãos, por que Jesus veio como homem? Por que Deus olhou em Jesus como um homem? Isaías 53, 4 e 5. A resposta está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. E eu quero mostrar a você aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim, ó: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Para você entender mais esta palavra, Jesus como homem e como nós foi tentado, mas sem pecado, eu vou contar para você uma experiência que eu tive com Deus um dia. Quando uma pessoa me aborreceu bastante, eu ficava pensando, matutando, coisa que nós não devemos fazer com uma mágoa, ficar pensando, refletindo sobre ela, mas eu fiz isso. E aquilo ia crescendo mais dentro de mim. Enquanto mais aquilo crescia dentro de mim, o Espírito Santo falava no meu coração: perdoe, perdoe, perdoe. Irmãos, eu me lembro que um dia eu olhei para o céu, não abri a minha boca, e falei com Deus no meu coração assim: Senhor, é muito fácil o Senhor falar que eu tenho que perdoar. O Senhor é Espírito, e o Senhor não sabe o que eu estou sentindo neste momento. Meu irmão, foi em fração de segundos, que o Espírito Santo falou no meu coração. Foi por isso que eu fui no mundo, aí na terra, como homem, para sentir o que toda a humanidade sente, exceto o pecado, para poder perdoar. Inclusive você. Naquele mesmo instante, eu fechei a minha boca. Por que ele veio como homem? Porque ele precisou sentir tudo o que eu e você sente. Agora tem outra palavra aqui. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pega essa palavra aí. Quais são as nossas fraquezas, irmãos? O que nós temos que é fraco? Para você entender isso, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 41. Livro de Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 41. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Mateus 26, 41 diz assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa parte aqui, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, na NVI, Nova Tradução Internacional, diz assim, eu prefiro aqui ficar com a versão nova NVI, que diz assim, ó: vigiai e orai, para que não caia em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. No contexto da carne é fraca, o Espírito Santo fala de cair em tentações. Tentações é quando você tem a possibilidade de querer aquilo que não é certo. Ou não só querer, mas cair também. Então fraqueza não é só aquela condição que você e eu temos de cair, de querer na carne, mas de cair também. Aqui o Espírito Santo está dizendo que isso é fraqueza. Isso é fraqueza. Agora eu acho interessante, irmãos, essa palavra cair falou muito no meu coração. Por quê? Porque quando a Bíblia vai falar a respeito de crente e pecado, ela usa a expressão cair, irmãos. Já percebeu isso? Por que é importante, irmãos, eu e você entender essa expressão cair? Porque cair é uma coisa que ninguém programa. Eu duvido que uma pessoa em sã consciência programe cair de moto, programe cair
de bicicleta, ou tropeçar no chão, cair de alguma forma. Uma pessoa em sã consciência não faz isso, irmãos. Quando a Bíblia fala cair, há uma graça dentro dessa palavra aqui que eu quero mostrar para você hoje. Por exemplo, quando meu filho tinha 3 anos de idade, eu não esqueço da cena que eu vou contar para você aqui. Ele estava usando um macacão, com as coxas dele de fora, tinha 3 anos, e tinha uma sandalinha, que colocava um elástico atrás no calcanhar dele, para poder ela não soltar. Eu me lembro que eu cheguei com ele em casa, assim que eu cheguei em casa eu coloquei ele no chão, meu filho. Na hora que eu coloquei o meu filho no chão, irmãos, ele saiu correndo. Aquela ponta da sandalinha dele dobrou, irmãos. E ele caiu, um baita tombo. Aí você pergunta, e o que você fez com seu filho? Você castigou ele? Você colocou ele de castigo? Você bateu no seu filho? Irmãos, é lógico que não. Porque eu sei que foi uma queda. Eu sei que foi um tombo. Meu irmão, talvez você que está ouvindo essa mensagem através da internet tenha caído no adultério. Você como cristão que você é. Você como crente que você é. Preste atenção. Você não quer o pecado. Você simplesmente, irmão, caiu. E Deus tem remissão para você também. Talvez você está aí agora, aí, ó, chateado porque caiu na bebida. Caiu nas drogas. E você é um cristão que um dia ficou cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que Deus está olhando para você hoje através de Jesus. E se você caiu, Ele sabe que você caiu. E se eu não castiguei o meu filho pelo tombo dele, a palavra de Deus diz, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará bens àqueles que o buscam, àqueles que reivindicam o seu direito. Então, se você caiu em tentação, eu quero voltar aqui rapidinho aqui no livro de Hebreus e mostrar para você uma coisa diferente do que muitas pessoas falam. Se você caiu, a reação de Deus para você agora que está em pecado. Aqui diz assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Diferente do que muitas pessoas às vezes nos ensinou. Se você está em pecado, Deus está zangado com você. Se você está em pecado, Deus não quer nada com você. Meu irmão, não é isso que Deus está falando. Ele está dizendo o seguinte, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer, ter misericórdia, ter graça. De quem? Das nossas fraquezas. Fraqueza é a tendência de cair e as quedas. Isso tem que ficar no seu coração. Agora eu quero voltar no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, e mostrar mais uma coisa para você. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Quero mostrar mais uma coisa aqui para você. Você que está ouvindo essa mensagem através da internet, saiba de uma coisa. Deus já garantiu o seu perdão. E o seu perdão não é só o perdão dos pecados quando você aceitou Jesus. Se fosse assim, a remissão ia ser incompleta, porque Deus sabe que você tem possibilidade de cair. Deus sabe das condições que nós temos de pecar. E se Ele tivesse parado a remissão, quando você aceitou Jesus como Salvador, ninguém seria salvo. Agora eu quero chamar mais uma vez a sua atenção aqui no livro de Isaías, destacar 2 palavras aqui para você que diz assim. Versículo Isaías 53, 4, 5, diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, plural. E moído pelas nossas iniquidades, plural. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos curados. Iniquidades e pecados, transgressões e iniquidades, no plural. Eu quero confirmar essa palavra para você. Aqui está falando de perdão duplo. Eu vou explicar para você o que significa perdão duplo. Mas eu quero confirmar essa palavra para você no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Ó. Hebreus, capítulo 10, 16. Ou melhor, vamos pegar só o versículo
Vamos pegar o 16 para você entender. Quero que você segure essa palavra agora. Nunca mais você tira essa palavra que você vai ouvir agora do seu coração. É aqui que Deus enxerga você. Olha aqui. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias. Está falando da nova aliança. Acabou a lei. Agora estamos nos dias da nova aliança. Diz o Senhor: porei as minhas leis em seu coração e escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, aleluia. Ainda bem que o nosso Deus acrescentou o quê? E jamais, preste atenção nessa palavra, e jamais me lembrarei dos seus pecados, plural, e das suas iniquidades. Irmão, quem fica lembrando você de pecado é o diabo. Eu sei que tem pessoas que às vezes querem fazer o papel do diabo e fica lembrando você do pecado também. Mas o principal agente para lembrar você do pecado é o diabo. E eu quero dizer para você o seguinte: aquilo que o diabo está colocando na sua mente, está lembrando você, é o negativo do seu passado. A foto, Jesus rasgou a cédula que era contra mim e contra você. Agora, por que ele usou a palavra pecados? Eu quero explicar isso para você aqui agora. Por que ele usou esse termo, essa palavra, pecados? Para você entender, você vai ler João 16, versículo 8. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: e quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado. Preste atenção. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Não é dos pecados. Então eu não tenho que colocar um nome no pecado das pessoas que estão lá no mundo e começar a falar que aquilo é errado. Não estou falando para falar que é certo. Mas se você coloca na cabeça de uma pessoa: beber é errado, e beber é errado. Fumar é errado, fumar é errado. A pessoa vai parar de fumar. E vai morrer e vai para o inferno. Por quê? Porque o Espírito Santo convence do pecado. E qual que é o pecado que o Espírito Santo convence o mundo? Versículo 9. Do pecado, singular, porque não creram em mim. Sabe por que uma pessoa prostitui lá no mundo? É porque ela não crê em Jesus. Sabe por que uma pessoa usa droga lá no mundo? É porque ela não crê em Jesus. Sabe por que uma pessoa mata, uma pessoa faz isso, faz aquilo? É porque não crê em Jesus. Então nós não temos que focar no pecado da pessoa, nós temos que focar em Cristo. Ter sabedoria para levar Jesus para os nossos filhos, ter sabedoria para levar Jesus para os nossos vizinhos, nossos parentes, e não levar crítica. Nós temos que levar Jesus para aquelas pessoas. Então o Espírito Santo nos convence do pecado. Preste atenção. Quando você aceitou Jesus como Salvador, você foi perdoado do pecado de não crer em Cristo. Singular, do pecado. Mas Isaías 53:4, eu li que Jesus levou as nossas iniquidades, os nossos pecados, nossas transgressões e iniquidades. Se o pecado no singular, Jesus exterminou na cruz, eu aceitei Jesus, eu não tenho mais o pecado de não crer em Cristo, por que ele colocou lá então pecados? Se aqui o único pecado que vai cobrar do mundo é o pecado de não crer em Cristo. Deus estava avisando, meu irmão crente, o seu pecado hoje. Ele já providenciou a remissão não só para os seus pecados, lá porque você não crê em Cristo, mas os seus pecados que você cometeu hoje, que você vai cometer hoje. Quem sabe você agora está aí no pecado, está na sujeira, está no pó. Deus está dizendo: eu não estou julgando você, eu não vejo você dessa forma. E saiba de uma coisa, a palavra de Deus diz que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, o homem vê o por fora, mas Deus vê o coração. Quando você aceitou Jesus como Salvador, o foco de Deus agora passa em Isaías 53:4, visando o seu coração, que foi nascido de novo. Resumindo, você não tem mais o pecado de não crer em Cristo, você é salvo. E os pecados que você cometeu também estão incluídos lá na cruz.
Mesmo esse pecado, meu irmão, que você cometeu hoje, já está incluído no pacote da redenção. Deus não só perdoou você do dia que você aceitou Jesus, de todo o tempo que você vai viver aqui na terra, a remissão foi completa, o sangue de Jesus abrange tudo na sua vida. Deus não vê você em pecado, Deus vê você justo em Cristo, Deus vê você nele, em Cristo. E se você está ouvindo essa mensagem, me ouviu dizer que Deus não julga você mais, você que é cristão, já julgou você em Cristo. Isaías 53:4 é um julgamento. Deus está punindo Jesus. Jesus não precisava de ir na cruz por ele. Deus está punindo Jesus ali literalmente, por mim e por você. E você agora vai falar assim: então quer dizer que os meus pecados já estão perdoados? Deus não me vê em pecado? E se você esfrega sua mão uma na outra e fala assim: então eu posso pecar? Quero ler para você 1 João 3,9. Se você despertou esse pensamento, essa palavra aqui é para você. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 9. Diz assim, qualquer que é nascido de Deus, ou seja, nasceu de novo, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A versão amplificada diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca deliberadamente. Irmãos, Deus não está dizendo que você não peca, mas Ele está dizendo que você não peca deliberadamente. Ou seja, a diferença de uma pessoa que nasceu de novo, que é salvo, para uma pessoa que não nasceu de novo, está exatamente no que diz respeito a pecar ou não. A pessoa que não aceitou Jesus peca? Peca. A pessoa que aceitou Jesus peca? Peca. Mas qual que é a diferença? É que quem aceitou Jesus como Salvador, peca como uma queda. Ele não quer o pecado, não peca deliberadamente. Eu tenho certeza que você que está ouvindo essa mensagem através da internet, você caiu em pecado. Lembra da palavra? Caiu em pecado. E você está fazendo de tudo para poder sair disso aí. Talvez eu estou falando com pessoas agora que caiu no adultério. Lembre sempre da expressão caiu. E você 24 horas fica pensando: o que eu vou fazer para poder sair disso aqui? Ou você caiu em outros pecados. Lembre-se, Deus sabe que você caiu. Você não deixou de ser filho de Deus por causa disso. Deus não deixou de amar você por causa disso. Você como crente não peca deliberadamente, não tem prazer no pecado. Se você está no adultério, sua cama tem espinho. Agora, se você não nasceu de novo, se você está em pecado, é lucro. Você se sente lucrado. Eu consegui roubar, eu consegui um dinheiro desonesto, eu consegui mais mulheres, eu consegui mais prostituição. Você não é salvo. O único pecado que você está praticando é de não crer em Cristo. Meu irmão, eu quero mostrar para você aqui agora o nosso mestre dando o maior exemplo, show de exemplo. Qual foi a atitude dele perto de um discípulo que caiu? Quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 21, e você vai ver aqui claramente como que Deus enxerga o ser humano, o Filho de Deus, aquele que aceitou Jesus como Salvador. Mateus, capítulo 14, versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 28. Jesus, quando anda por cima do mar, tem umas coisas aqui que eu quero falar com você. Versículo 27. Mateus capítulo 14, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Preste atenção, irmãos. Quando Deus fala no seu coração, é aquilo que você tem que fazer. Os discípulos estavam ali no barco. Jesus não falou nada com os discípulos. O vem só era para Pedro. O que você precisa é aprender a olhar para Jesus. E o que é olhar para Jesus? É olhar para a palavra que Ele vai revelar no seu coração. Na hora que você conseguir olhar para esta palavra que Deus falou no seu coração, que Deus iluminou seu coração no dia que você estava lendo a Bíblia,
Ou quem sabe ouvir uma pregação, irmão, não olhe para a esquerda e nem para a direita, olha só para aquela palavra. Olhar para Jesus não é olhar para Jesus fisicamente. Jesus estava o tempo todo com Pedro. Jesus estava o tempo todo com os discípulos. Todos eles estavam olhando para Jesus fisicamente. Não teve milagre. Não há milagre quando eu e você olhamos para Jesus fisicamente ou tentamos fazer isso. O milagre acontece quando olhamos para a palavra que Jesus fala. E Jesus disse para Pedro, vem. Vamos continuar lendo. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, a cair, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Irmão, o que aconteceu aqui? Ele estava olhando para a palavra. Aí ele andou sobre as águas. Já parou para pensar, irmãos? O que significava Pedro andar sobre as águas? Ele andou. Mas dado momento ele deu 1 segundo de bobeira. Deixou de olhar para a palavra e começou a olhar para os 5 sentidos dele. Ele deu de cara com o sentimento tato. Ele começou a sentir o vento. E aquilo começou a ser mais forte, ou aparentemente ser mais forte do que a palavra que Jesus disse para ele. Meu irmão, a palavra que Jesus fala no seu coração é maior do que a circunstância. É maior do que tudo isso que nós estamos ouvindo em todo mundo. A palavra que Deus fala no seu coração, você não pode tirar o olho dela. Deixa eu falar uma coisa com você. Circunstâncias passa, você não passa. Não deixa a circunstância acabar com você. Vai dar tudo certo. Vai acabar tudo bem. Deus está na sua vida. Ele tem te dado promessas. Ele tem te dado a palavra. Mas você tem que agarrar essa promessa. Você tem que segurar essa palavra para você andar no sobrenatural. Aí o que aconteceu com Pedro? Depois que ele olhou para ele e começou a observar os 5 sentidos, teve medo. Você olhando os 5 sentidos, você sente a febre. O que vem? O medo. A fé vai embora. Você sente pavor, você sente pânico. E eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Sentir medo é pecado. Achamos que ter medo é uma coisa saudável. Não, se você tem medo é porque você tirou o foco de Jesus. Se você caiu na prostituição é porque você tirou o foco de Jesus. Se você caiu no adultério é porque você tirou o foco de Jesus, da palavra que Ele tem falado no seu coração. E por causa que ele tirou o olho dele de Jesus, ele teve medo. Resultado, começou a afundar. Começou a cair. Talvez você que está ouvindo essa mensagem caiu. E sabe por que você caiu? Porque você tirou o seu foco de Jesus. A palavra de Deus, ela diz no livro de 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele que cuida está de pé, olhe, que não caia. Quando você olha para Jesus, você não cai. Mas se você cair, você vai saber que Jesus não está te condenando. Você caiu. E tem uma palavra também importante no Salmo 37, 23, 24. O Senhor guia os passos do homem bom. Se cair, lhe segura pela mão. Eu gosto dessa palavra, se cair. É porque a sua queda não é novidade para Deus. Se você caiu, saiba de uma coisa, o Senhor está te segurando pela mão. Ele não está colocando o pé na sua cabeça e falando, agora você vai morrer porque você caiu, não creu em mim. Não. Olha o que aconteceu aqui. Quando ele caiu, ele clamou dizendo, salva-me, Senhor, Senhor, salva-me. O que Jesus fez? E logo, aleluia, e logo, Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidar? Eu quero conjecturar aqui uma coisa. Quando Pedro estava afundando, eu imagino que uma pessoa quando vai afogando, Pedro ficou desesperado, a ponto de ele clamar por Jesus. Eu imagino que enquanto Pedro estava lá se debatendo dentro da água, se debatia para lá, se debatia para cá, sabe como que funciona? Quando a pessoa está afogando. Jesus não fez nada. Pergunte a um salva-vidas profissional, um bombeiro, se ele salva uma pessoa que está ali se debatendo. Não. Às vezes por segurança do bombeiro e da pessoa que está afogando, ele tem que, de uma maneira assim bem técnica, desmaiar aquela pessoa, porque senão não vai conseguir salvar aquela pessoa, de tanto que ela está se debatendo. A lição aqui é o seguinte, irmãos, enquanto você ficar se debatendo, eu pequei, eu fiz tudo errado, para mim não tem jeito, Senhor, não sei, não, o Senhor não vai fazer nada por você. Na hora que Pedro parou de debater, parou de se esforçar,
e segurou na mão do Senhor Jesus. Imagina que Jesus, para dar a mão para Pedro, Jesus não olha para Pedro diretamente. Jesus olha para a mão dele. Aquelas mesmas mãos que foram colocadas na cruz do Calvário, Isaías 53:4, que os cravos atravessaram. Quando Jesus olhou para Pedro, quando Deus olhou para Pedro, Deus não olhou para as falhas de Pedro. Deus olhou para a mão de Jesus. Jesus olhou para a mão dele, e a mão dele que está cheia de graça. Meu irmão, quando você parar de se debater, parar de se esforçar, parar de querer fazer coisas boas para Deus, parar de querer fazer isso, fazer aquilo, fazer por onde, e começar a deixar Deus olhar para você com aquela mão de graça, que Ele foi lá na cruz, que colocou aquele cravo na mão dele, por mim e por você, você vai começar a sair desse abismo que você caiu. É assim que Deus olha para mim e para você, através do filtro de Isaías 53:4, através da mão de Jesus, através da graça de Deus. E aconteceu o seguinte: Jesus salvou Pedro. Jesus quer salvar você. Jesus quer tirar você de tudo que você está passando. Eu quero, já encerrando aqui, voltar um pouquinho mais em Isaías 53:4, que tem mais uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui. A respeito de como Deus enxerga a minha vida e a sua. Vamos ler o texto. Verdadeiramente Ele, uma vez, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre Ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como eu comentei aqui no início da mensagem, 3 vezes em referência a Jesus em letra minúscula. O que significa essas 3 vezes, irmãos? Referindo-se a Jesus. 3 aqui significa as 3 pontas da cruz. Aí você fala assim, mas irmão Fabrício, a cruz não tem 4 pontas? Bem observado. 3, aqui fala essas 3 vezes que cita Jesus aqui, fala de algo que Ele fez. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidade. E diz aqui, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, perdão de pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas fomos sarados, cura divina. Essas 3 coisas falam de algo que Ele fez por nós na cruz. Os 3 Ele é as 3 pontas da cruz. E aonde que está a 4ª ponta da cruz? Romanos capítulo 6, versículo 6. Eu e você fomos crucificados com Cristo. Aleluia! Então quando Deus olha para Isaías 53:4, Ele vê a cena, Jesus crucificado e você crucificado com Ele. A cruz só tem 4 pontas porque você está lá crucificado com Ele. Deus não vê o seu pecado, meu irmão. Deus não vê as suas falhas, você sempre vai ter falha. Mas lembre-se sempre, você não vai querer as falhas, você vai sempre lutar contra aquelas falhas. E se você caiu em pecado e está triste, quem sabe agora você está chorando, lembre-se de uma coisa, a palavra de Deus diz que a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento, mudança de mente. Arrependimento não é choro, arrependimento não é emoção, arrependimento é mudança de mente. Começa a mudar a sua mente agora, cristão, e começa a entender como que Deus enxerga você, passando o olho dele através da cruz, através da mão de Jesus furada, e você vai ver muita coisa boa na sua vida. É assim que Deus olha para mim, é assim que Deus olha para você. Eu vou finalizar contando uma história e vou fazer uma oração por você, para você entender como que Deus enxerga você mais um pouquinho. Conta uma história que um homem, um grande pintor, saiu nas ruas de Nova York com o propósito de pintar gente. Ele passando por um lugar muito pobre, viu um mendigo enrolado na coberta, maltrapilho, sujo. Ele falou: moço, eu posso fazer uma pintura sua? O mendigo assustado disse: pode, não há problema. E assim aquele pintor colocou aquele quadro na frente dele e começou a desenhar, a pintar aquele mendigo. Quando ele acabou de pintar, no final, ele mostrou para aquele mendigo ele. O mendigo ficou bravo. O mendigo não aceitou aquilo. Ele falou assim: não, eu não aceito isso. Falei: moço, por que você não aceita? Isso não sou eu. Como não é você?
Você me pintou com um terno bonito e olha minhas roupas? Você me pintou com um sapato bonito e olha o que eu tenho? Eu não tenho nem dente na boca, você colocou o dente. Olha o meu cabelo, como é que estava tudo mal arrumado, e você me colocou, aí eu tenho um cabelo bonito? Moço, mas é assim que eu enxergo você. Meu irmão, não importa o que você tem agora exteriormente, talvez você está bombardeado por causa do pecado, mas é porque você não sabia que o Senhor Deus não está te condenando. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, ele só voltou porque ele pensou na misericórdia do pai e não na possibilidade do pai punir ele. Quando você começar a pensar na graça, na misericórdia, no favor que Deus tem por você, através de Isaías 53:4, que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Direito que não é reivindicado, é direito que não é adquirido. Eu quero orar com você agora. Talvez você esteja com outras doenças, não só com essa do foco do momento. Talvez esteja também. Quem sabe você está ouvindo essa mensagem no hospital. Saiba de uma coisa: Jesus já levou as suas enfermidades, é direito seu. Se você deu a sua vida para Jesus, saiba de uma coisa: é direito seu. Vamos orar comigo então agora. Se você puder, eu convido você até para fechar os seus olhos. Se você puder, coloque a sua mão aonde está a enfermidade, e eu vou orar agora. Nós vamos reivindicar juntos. Nós vamos agora reivindicar o direito da cura, porque Deus olha você, olha a mim, através da palavra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta hora, Senhor meu Deus, eu preguei a sua palavra. Eu preguei o teu evangelho, Senhor meu Deus. Eu mostrei para essas pessoas, Senhor, como que o Senhor enxerga essas pessoas. Pai, essas pessoas como Pedro, elas têm olhado para si mesmas. E elas têm visto as falhas dela, Senhor meu Deus. Têm visto as incapacidades dela, as fraquezas dela, Senhor. Isso tem deixado ela cair lá no pó. Mas agora ela estende os olhos para o céu. Como a tua palavra diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Enquanto o salmista olhava para o monte, ele clamava: de onde me virá o socorro? Mas quando ele tirou os olhos do monte e colocou os olhos no céu, no Senhor, na palavra, ele disse: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Pai, em nome de Jesus, eu agora me dirijo a esta enfermidade. Eu digo: demônio que colocou esse vírus nessa pessoa agora, essa pessoa que está com sintomas do coronavírus, essa pessoa que tem sintomas de câncer, de depressão, está com sintomas no fígado, está com qualquer outro problema de saúde, demônio, sai dessa vida agora, porque ela está curada pelas feridas de Jesus. Pega tudo que é teu e vai embora. Declare agora, meu irmão, declare isso. Não, tem que declarar, não fica entre os dentes. Fale: eu já fui curado, eu já fui curada pelas feridas de Jesus. Deus me vê curado, Deus me vê santo, Deus me vê puro, Deus me vê cheio do Espírito Santo, Deus me vê no ministério, Deus me vê pastoreando, Deus me vê expulsando demônios, Deus me vê cheio da unção, para a glória do Senhor Jesus. Amém, e que Deus possa abençoar você poderosamente. Obrigado você que ficou aí até agora, são 21 horas, e eu aqui encerro a live em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra no seu coração. Deus enxerga você através de Isaías 53:4. Deus abençoa, tenha uma boa noite.